Estamos aqui na companhia do autor e diretor Gerald Thomas. Obrigado pela tua participação mais uma vez no Divã Cultural e nos recebendo, gente. Dessa vez ao vivo, né? Ao vivo. Não tem aquela tremedeira do... Na suíte do Hotel Fairmont em Copacabana, né, em que você está num processo criativo aqui incrível, preparando, né, o seu mais recente trabalho. Então, eu queria agradecer muito e dividir com o nosso público o quanto você revolucionou com a sua instigante ousadia, referência e talento incomparável a história do teatro brasileiro. Responsa, meu Deus. Obrigado mesmo. Em 2015, Gerald, você escreveu especialmente para o nosso querido... 2005. 2005? O Circo Jeans. 2005, fazem 18 anos. Ótimo. Para o Nanini, para o nosso querido ator Marco Nanini, a peça Um Circo de Reis e Fígados, que foi um maior sucesso, um dos maiores sucessos da sua trajetória teatral. Você poderia revisitar um pouco da emoção, da dedicação, essa icônica realização da sua carreira e também compartilhar um pouco do que tem sido esses árduos, mas também divertidos ensaios aqui no Rio, preparando a sua nova peça, que está para estrear em São Paulo, Traidor. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Porque o Nanini quer, inclusive, inserir trechos do Circo de Reis e Fígados. Então, a gente está fazendo isso, colocando trechos. Ele começa com o início e não sei o que lá, recebeu documentos importantíssimos, caixas e caixas cheias de documentos que provavam que a revolução, que o golpe foi financiado pelos Estados Unidos, enfim, essas coisas, a CIA e tal. E um dia ele me surpreendeu, que isso não faz parte da peça, isso era parte do Circo de Reis e Fígados. Começa com o exército do Facebook e do Instagram estão chegando aí, da Amazon e do Pernambuco e do Maranhão estão chegando aí, que ele se sente perseguido pelas instituições da internet. E de repente ele chega e começa o monólogo dele com o trecho do Circo de Reis e Fígados. Eu olho em volta, está todo mundo assim, a equipe inteira olhando, ele pirou, e ele me surpreendeu com isso. Então ele está tentando trazer um pouco de volta do espírito do circo, que a gente adora, porque quem é que não adora um estrondo de sucesso? Ao mesmo tempo, a gente teme todo dia, a gente tem que alcançar aquele nível, né? Imagina, se você tem um disco de platina, uma banda de rock tem um disco de platina, um disco de ouro, agora está lançando um outro disco, a gente tem que, como diz em inglês, live up to it, né? A gente tem que chegar lá. Eu acho, sinceramente, que vai superar. Agora, quem sou eu para dizer alguma coisa? Né? Agora, Gerald, é muito difícil o processo da escolha do título de uma montagem teatral, porque eu achei muito instigante esse título Traidor. Já aguça a curiosidade. Né? Já nasceu antes da peça. Eu estava pensando... Eu penso muito nos atores com quem eu trabalho. Sabendo ou não se eu vou fazer uma peça com ele e tal, falo com o Nanini durante os anos todos. Tive muito com o Nanini em 2013, quando eu lancei o livro de desenhos aqui no Rio. Saímos para comer, falar, essas coisas todas. E para falar sobre um filme que eu ia fazer com ele em Istambul, chamado Copywriter. Que ele me cobrou no programa do Jô uma vez. Eu falei, que isso? Eu não... Esqueci, sabe? Estava no meio de muita coisa. E no Copywriter, ele era uma espécie de espião que ouvia coisas e vendia para cá. Ou não tinha um nome traidor, mas ele era uma espécie de traidor, na medida que ele ouvia coisas dos turcos e vendia para os sírios, ouvia dos sírios, vendia para os ingleses. Então, mas não oficializava o título de traidor, mas era um espião. Eu falava, bom, traidor. E eu tinha tenho um desenho que foi publicado no New York Times, na página política, e que está no meu livro de desenhos, que é um dedo, assim, que é, aliás, minha mão mesmo, apontando. Falei, vou mandar para eles, Nando, Nanini, traidor. Pronto, lacrou, traidor. E eu comecei a escrever no meio da pandemia. E ia, que nem no circo, eu ia mandando capítulos, assim. E o Nanini ia enlouquecendo, que maravilha, tá, e tal. E pandemia,
fui fazendo gala com a Fabi, Sim. online, depois no Festival de Curitiba, e aí eu dava um pulo aqui no Nanini. Você revisitou o Terra em Trânsito durante a pandemia também. Também, né? também. Terra em Trânsito, gala, e depois em 22, eu acho que eu fui para o Festival de Curitiba, né? Eu acho que é 22, eu acho. E depois o gala, depois o Feto. Fiz o Feto em São Paulo. Mas que aí já não foi online, já foi... Foi ao vivo, é. no Sesc Consolação. Não vim ao Rio, mas eu vim ao Rio... Eu vim ao Rio alguma hora, falar com o Nanini e ler um trecho da peça. Eu não me lembro exatamente quando foi, não. O Terra em Trânsito fazia parte da tetralogia, né? Fazia. Asfaltar na Terra. Né? Exatamente. Mas foi para Nova York sozinho, foi para Inglaterra. Ele viajou como peça individual. E depois com a Rainha Mentira, ele era acoplado a uma peça chamada Rainha Mentira, onde a Fabi fazia minha mãe, minha avó, tudo. E foi para Córdoba, foi para Buenos Aires, em espanhol, enfim. A Fabi fala espanhol, fala inglês, fala um pouquinho de alemão. E quando o Nanini leu, deu aquela Nanini, quando ele leu, coisa, faz aí eu voltei para Nova York e fui despejado no meio termo, mas a gente leva o computador e em qualquer lugar escreve a coisa. E como é que as histórias se acompanham, né? Eu estava pesquisando sobre você e o próprio destino, né? O início de Irma Vep no Brasil se deve a você, né? Conta um pouquinho da história, que é muito interessante. Eu levei a Marília, ela falou assim, Marília Pera, ela estava sendo dirigida pelo Paul Morrissey, né? É o nome dele, o diretor que trabalhava com Andy Warhol. Acho que é Paul Morrissey, não me lembro não, desculpa. É muito nome, mas era o cara que fazia os filmes do Warhol, o Trash, Flash e tal. E ela fazia uma gangster, mãezona de uma gangue latina e tal. E eu saía com ela, levava ela para tudo que é lugar, fui levar ela para ver a Whoopi Goldberg e tal. Ela falou, eu quero fazer uma peça com o Nanini, com o Ney, uma coisa engraçada e tal, de muita troca de roupa. Eu falei, vamos lá no Teatro Ridículo, que o Ludlam vai fazer uma coisa ideal. E o Nelson Mota estava vindo se juntar a ela, né? Era um casal na época. Aí eu levei, e os dois deslumbrados, eu falei para o Ludlam, que era muito amigo meu na época, falei, vem cá, eu acho que eu tenho alguém para comprar isso aqui. Ele casal com o Everett, né? E você acha que eles pagam $500? Eu falei, quieto, muito mais do que isso. É Brasil, o Brasil opera numa margem entre off e Broadway. Isso é Broadway no Brasil. Jura? Eu falei, vou falar com eles. Aí na hora da compra eu não estava junto, mas depois ele ficou louco. Eles compraram por alguns milhares de dólares. E eles mesmo não esperavam que fosse fazer sucesso. Eles eram subsolo, o Teatro Ridículo era um subsolozinho, trocava de roupa rápido, mas era um teatro muito marginal. E Irma Vep ficou mais de 10 anos, né? Irma Vep, aqui no Brasil. 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. E lá eles eram um teatro de repertório, né? Fazia Salomé um dia, fazia... Então eles ficaram doidos, pagaram todas as dívidas, saíram do buraco e tal. Ele começou a fazer participação no Miami Vice, Law and Order e esses seriados de televisão. Comprou um apartamento com esse dinheiro. Assim como a tua amizade com o Ney já vem de lá da juventude, do balcão, né? Quando você... Exato. Que a Ruth Escobar produzia. Né? Como você sabe disso? Pesquisando uma mas que loucura. O Ney me conhece desde os 14 anos. Balcão. Sérgio Mamberti, Cláudio Mamberti, Ruth, Vitor Garcia, enfim, porque eu apareci lá no balcão, intruso que sou, me metia lá da E o Sérgio Mamberti, muito sagaz e muito generoso, foi ele que recomendou você para passar a temporada com a Ruth Escobar e você começou a iniciar no teatro, né? Não foi? Ele diz assim, vai para São no
aqui numa rua de Copacabana. Você estava bem novinho, só não 14, precisa de 14 anos. Aqui numa rua de Copacabana, cabeludo, com cabeludo se reconhece. Eu não sabia quem era, e o Sérgio, assim, né, com a Vivian ainda, viva, e um bando de hippie, falou assim: você é de teatro, e eu com um sotaque terrível naquela época, um sotaque muito ruim. Eu falei: não, sou pintor, mas você vai gostar de uma peça que está em São Paulo. Aí eu falei: São Paulo? Eu tinha uma avó que morava em São Paulo. Aí eu falei: qual? Falou: Balcão, está sendo montado, eu estou nela. Vai para São Paulo. Eu peguei um ônibus da Cometa e fui para São Paulo. Eu não sei como eu cheguei lá, ele deu o endereço, porque ele morava do lado, morava na Rua dos Ingleses, morava do lado do Teatro Rua de Escobar. Tipo, duas casas. De distância, né? Exatamente. E aí, eu acho que eu dormi lá algumas vezes e morava na casa da minha avó, ali na Gabriel Monteiro da Silva, e durante 6 meses, eu acho que o Ney tem mais memória, porque ele era mais velho que eu. Sim. O Ney deve lembrar, talvez melhor do que isso, melhor do que eu sobre isso. 6 meses, talvez menos, talvez 4 meses, porque logo depois eu voltei, eu fui para Nova York, me juntei ao Hélio Oiticica. E você tinha como mestre o Hélio e o Ivan Serpa, né? Tudo vem do Ivan, né? Tudo vem do Ivan e do Ziraldo. E outra sincronicidade, eu leio muito Jung, gosto muito do Jung também, ele fala das coincidências significativas. Né? E o Ivan Serpa, você vai procurar o Ziraldo a pedido do Ivan Serpa. Leva os teus desenhos aos 13 anos de idade. Ivan era na era na Avenida Copacabana com a República do Peru, e o Ziraldo 2 ruas depois, na Belfort Roxo. Os estudos do Ziraldo era no Lido, né? No Lido, Belfort Roxo. Hilário de Gouveia, Belfort, ali. 2 quadras depois, literalmente. E se o Ziraldo não tivesse me recebido bem, não estaria sentado aqui. Acho que tudo partiu dele. Não é tudo, né? Mas quase tudo. Porque o Hélio Oiticica, de qualquer maneira, estava naquele grupo do Ivan. Sim. Então, eu teria despirocado completamente para o Tropicalismo. Eu acho que o Ziraldo segurou as minhas rédeas um pouco no mundo. E muito cedo você nem pensava em teatro, você estava mais para as artes plásticas, né? Muito jovem, você não está... Não sei se eram artes plásticas ou arte conceitual. Arte conceitual. Duchamp e Beuys e tal. Era uma alta discussão teórica. O Ivan me tirou do Museu de Arte Moderna, onde eu pintava, e falou para minha mãe: olha, ele já sabe pintar, o negócio é teorizar. Bota ele na minha turma de quinta-feira, onde só tinha adulto, e eu quero ir discutindo com todo mundo sobre conceito plástico, vamos dizer assim. E eu cheguei lá muito criança, cheguei com 11 anos lá. 11 anos, não sabia nem tossir, e vi aqueles adultos, porque Vergara, Gershman, Hélio e um bando de gente, Darcílio Lima, um bando de gente discutindo sobre a importância de um tijolo no espaço, enfim, essas coisas, e eu não sabia nada, não sabia nada. E o Ivan rasgando meus trabalhos toda semana, eu caprichando no desenho, não era sobre desenho. Você está perseguindo a obra de arte, não é nada disso. E corcunda, o cabelo caindo aqui, lindo, ele era lindo. E um dia, anos depois, eu descobri o que era, e eu botei batom, peguei um casaco de pé da minha mãe no Rio de Janeiro, 48 graus, salto alto, mas eu embrulhei tudo, levei para a galeria, porque era uma galeria daquelas que tem serzideira, bombeiro, sabe? Tudo fedorento. E na Avenida Copacabana, antes de pegar o elevador, botei tudo, o ascensorista me olhou assim, como se fosse uma traveca, subi, entrei na sala do Ivan, todo mundo me olhou, o cabelo já estava assim, e falei assim para o Ivan: eu sou a obra de arte. Aí todo mundo, e eu morri de vergonha. E Ivan falou: agora você descobriu o que é. Aí eu saí
da sala correndo. Eu não sei o que... Eu acho que eu desci, eu não me lembro muito bem. Porque eu saía do Ivan todo dia, andava a Avenida Copacabana inteira, ia parar na Galeria Elástica, ficava lá com os travestis. Era isso que eu fazia. Mas é muito legal, porque essa aproximação que você teve com o Ziraldo, como é que as coisas vão tendo descortinamentos quando você está em Londres e ele diz assim, ó, vou mandar a Daniela para aí, você cuida dela. Né? Descuido do casamento, cuido dela e caso. Né? E ele foi te acompanhando em momentos, tanto nesse momento, quando ele te coloca os cuidados à filha tão amada, como também em momentos difíceis, né? Como o falecimento do seu pai, que ele estava ali, você veio para o Brasil. Ele estava internando meu pai. Eu cheguei, o voo naquela época, de Nova York já, de Nova York. Bom, de qualquer maneira, o voo chega, alfândega e tal, já é 2 da tarde, quando a gente chega lá no cemitério Jacarepaguá, né? E aí já é 2 da tarde, talvez eu esteja errado, 11 da manhã. Mas começa muito cedo, né? No Brasil tem que enterrar lá no dia seguinte. E quando eu chego, eu e Daniela, tá lá Antônio, o Sérgio Manberti estava lá. Ah, viu? Sérgio Manberti estava lá. Então, Sérgio Manberti, Ziraldo, o Ziraldo fazendo um discurso lindíssimo sobre meu pai, porque eles eram muito amigos, muitíssimo amigos. Né? Segredos incríveis e tal. E aí, aquela coisa... Incrível. Incrível. Eu citei porque eu achei o teu texto maravilhoso no Instagram. Agora, o Ziraldo fez aniversário dia 24. Agora, 2 dias. Então, é um texto realmente emocionante. Eu não sei por que esse texto não entrou na autobiografia. Não entrou não. Não entrou, mas não porque eu não quis. Alguma coisa acontece que não cabe tudo, sabe? Mas vai, né? Vai ter. Tem muita coisa pessoal que não entrou um monte de chateações ali, eu não sei explicar. Eu fui muito injusto, a autobiografia é muito injusta com pessoas muito próximas, como Ruth, como Ziraldo, como, enfim, muita gente que ficou muito ali num campo estúpido, vamos dizer assim. É muito chato publicar uma autobiografia que fica ali num blá blá blá. E não por exemplo, com a Fernanda eu sou muito justo. Com a Ellen Stewart eu acho que eu sou muito justo. Mas com o Julian, por exemplo, eu acho que eu não sou. Enfim, eu não sei muito bem porquê. O que dá margem para outros textos também. Talvez, o número 2 e tal. Se é que as pessoas vão acreditar. Porque o Freud já dizia isso, a memória, fazendo um paralelo com a memória é muito traidora, né? Tá vendo? A palavra traidora. Mas não é isso, Paulo. O seguinte, o que eu escrevi é desse tamanho. Sim. Depois eu te mando a foto. O que foi publicado é desse tamanho. Foi cortado. Então não fui eu que cortei. Sim. A edição acabou. Sim, entendi. Entendeu? O que era mais legível, o que era mais bombástico, o que era mais isso. Então... E eles têm essa, por exemplo, o autor pode não, mas eu quero que seja... Eu não participei nem da tradução, porque foi escrito em inglês. Entendi. Eu quando me dei conta da tradução, eu não uso sentar, levantar, eu não sei nem o que é isso. Eu pegar esse tipo de tempo de verbos. Falei, meu Deus, foi traduzido por uma brasileira que mora em Genebra e estranhíssimo tudo isso. Então, eu não participei. A palavra intendant, que é diretor artístico de teatro em alemão, virou general, alguma coisa assim. Tiveram palavras terrivelmente mal traduzidas. Então, não participei. Quando eu peguei o livro, já estava há 3 meses. Peguei na assinatura, na noite autógrafa, não li e fui ler em paz em algum lugar. Depois eu falei, caramba, que loucura, que isso? Estou morrendo de vergonha, mas não dava mais. Né? E você citou ainda agora uma pessoa também muito importante, muito amada por você, que foi determinante no início da sua carreira teatral, que foi a Ellen Stewart, né? E que eu separei uma frase que eu peguei lá do que eu achei incrível, né? Quer dizer, ela fala aqui em resumo, todas as verdades, a sua verdade agora na Terra é algo nesse sentido. Você me corrija se estiver errado. É com teatro. Não é mais ou menos isso que ela diz?
quem me conhece, e o Philip também fala, o único compromisso que eu tenho é com o teatro. Eu não tenho, eu não acho que eu tenha compromisso nenhum fora do palco, fora da existência metafórica que eu tenho no palco. Então muita gente diz, mas você não tem compromisso com a verdade? Tenho, a verdade do proscênio para dentro. Mas ali é um campo de fantasia, então sim. Cabe a você dizer o que ali é verdadeiro ou não. Eu tenho a minha verdade. Assim como o Caetano tem a verdade tropical, eu tenho a verdade teatral. Agora, o que ali é verdadeiro no mundo que vocês consideram real, ou que Freud considera etéreo, ou histérico, eu não sei, enfim. É um mundo que Jung considera dos sonhos. Cada um considera algum tipo. Por exemplo, o sonho, o mundo traumático traumático, eu gosto do mundo traumático do Freud. É um mundo traumático e trauma em alemão é trauma, é sonho. Trauma e trauma difere por uma letra, que é A. Trauma e trauma. Então, aí entra o Lacan, por exemplo, que funciona em francês, mas não funciona em alemão. Mas a coincidência traria essas duas palavras para um campo interessante, trauma e trauma. E como Freud foi muito humilde em relação... quem é a psicanálise diante do poeta? Todos os locais que a psicanálise visitou, um poeta já esteve lá antes. Então, acho tudo bem, mas o poeta não é só o poeta das palavras. Não, o poeta é o poeta das imagens. Exatamente. O pintor é um poeta. Então, o teatro valoriza isso. Claro. Caldeirão da Barca talvez seja o maior poeta das palavras. E é muito pouco valorizado hoje em dia, porque ninguém mais sabe o que é a vida é sonho. Ninguém mais... quando eu dou aula de teatro, eu falo de Caldeirão da Barca. Você acha que alguém sabe quem é? Ninguém sabe quem é. Ninguém estuda. Né? Eles acham que Molière é o máximo que eles precisam saber, o Pirandello, o Shakespeare. Ele, quando chegou ao Jean Genet, parou aí, Jean Genet e tal. Caldeirão de la Barca, Caldeirão, o que é isso? É uma tristeza. E é um dos maiores observantes, vamos dizer assim. Os espanhóis estão ali na vanguarda ainda, eu acho, da grande piração, da grande imaginação, do sonho, da interpretação. Os espanhóis são o máximo. E os espanhóis, depois, no seu realismo, de novo voltam ao seu máximo. No intermédio de tudo, tem Velázquez, tem Algrego, tem Goya, e tem tudo. Pensa, eles são o máximo o tempo todo. Né? Os espanhóis são isso. Né? Eu quero desfazer um pouco a imagem dos portugueses, que não são nada, são o mínimo. Né? Eles não têm nada disso. E você vê, no espaço teatral do La Mama, você montou Beckett, ali ele faz uma montagem de Beckett, e aí a gente se remete ao teu encontro também com o Beckett, que dava um curta-metragem maravilhoso, só falando. O curta-metragem se deu através do Niemeyer, né? Eu fiz, né? Com o Aderbal. Você não viu? O bobagem que o Aderbal fez, ele botou o Aderbal. O Niemeyer está vivo e está com 104 anos ali em Copacabana, mas o Beckett está... Não, o Beckett está com 106 anos e está... Uma bobagem. Um filminho depois de uma... Tá. Mas como é que foi esse teu encontro com o Beckett? Que a história é muito interessante, eu acho que todos nós... É uma coisa... Eu tenho que me beliscar até hoje quando eu conto, porque eu estava... Primeiro eu pedi os direitos para Esperando Godot. Foi negado. Falei, todo mundo no mundo faz, porque... Não posso, não pode. O fato é que ele tinha lido a meu respeito, ele tinha lido o que eu tinha feito com o texto sobre os palestinos. Olha, agora que me dei conta, os palestinos que estão tão em voga. Eu tinha montado textos diários dos palestinos do Genet, quando ele mesmo estava exilado na África. Ele não gostou da minha adaptação. Eu falei, Beckett leu sobre a crítica do Michael, não sei das quantas, Bennington, enfim. E ele presta atenção na crítica e acredita no crítico. Peraí, não acredito, que loucura.
o fato é que negou por causa disso. Bom, aí eu insisti com o Barney Rossett, que é o editor dele em Nova York. Eu falei, bom, mas o que eu faço? Ele falou, não, mas você não perguntou se ele autoriza alguma outra coisa. Eu falei, mas qual outra coisa? Eu falei, bom, na verdade, eu só pedi os direitos de Esperando Godot porque eu não tenho coragem de pedir o direito sobre a prosa. Ele falou, mas então pergunta sobre a prosa. Aí eu escrevi para o editor na França, o Jérôme Landon, que é o diretor de tudo, o dono de tudo, sim. E que passa para o Beckett, e o Beckett autorizou na hora. Mas qual prosa? Eu falei, meu Deus, o que Aí eu falei, mal visto, mal quisto. Ele falou, eu tenho uma coisa melhor para você. E começou uma troca. Muito bom. Nessa troca começou uma coisa muito interessante, porque aí a biógrafa Deirdre Bair já estava de olho em mim, porque o La Mama fica sabendo, os editores ficam sabendo e eles vazam a informação. Sim, né? sim. E ela pede para ver a correspondência, eu mostro e tal. Ela fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Ele está se correspondendo demais com você, isso não acontece com frequência. Se eu fosse você, eu pegava o primeiro avião e iria para Paris amanhã. Eu falei, o quê? Aí eu ainda vou mandar uma carta, mais uma. Mandei uma carta dizendo assim, olha, se eu for para Paris, você encontraria comigo? Ele manda, que era sempre assim, eu mandava e 14 dias depois era ping-pong, estava de volta. Ele escreve assim, olha, se por acaso você, talvez, quem sabe, um dia e tal, eu tenho essa carta. Se você, papapá, eu mostrei. Ela falou, vai. No dia seguinte, eu peguei o voo 800 mesmo, da TWA. O Peter Brook me colocou num hotel lá do La Louisiana. E eu cheguei lá de manhã. Acho que não esperava tamanha rapidez. E 6 da manhã você chega, já 6h30 você está no hotel, e é um quifo, né? La Louisiana é um quifo. E às 9 da manhã eu liguei para o Landon. Ele falou, não, mas ele não está em Paris, ele está no campo, na casa de campo dele. Eu falei, putz, cara, que loucura. E eu vim aqui, não tenho dinheiro nenhum, tenho dinheiro para comer equação e pronto, não tem nada. Era franco, né, naquela época, 80 e pouco. Vou voltar então, voltar para Nova York. Então, olha, diz que eu estive aqui, não tem dinheiro para ficar turistando em Paris, eu adoro Paris, não tem dinheiro. Pois eu vou dar o recado que você teve aqui. E eu, tristíssimo, né? Fiquei no quarto, olhando para 2 janelas que tinham lá em cima, né? Exatamente como o fim de jogo. Falei, não é possível que esteja num quarto cinza com 2 janelas lá em cima. Só falta uma escadinha para ver se o mundo passa lá fora. Não é possível. E aí me deu uma fome doida lá pela, sei lá, meio-dia, uma da tarde, 2 talvez. Ali eu já tinha ficado muitas vezes, ali o Peter Brook já tinha me colocado. Ali é a esquina do croissant, Rue de Poussy com Rue de Seine. Cheiro de manteiga queimada no ar. Eu saí para comprar não sei quantos croissants. Comprei e fui comendo que nem um louco. E quando eu voltei para o hotel, a recepção, uma mulher, coitada, fica ali o dia inteiro, ainda era aquele tipo de telefone, falou assim, oh, Monsieur Tomás, o Monsieur Beckett ligou para o senhor. Ligou para o senhor, mas diz que vai voltar a ligar às 7. Falei, puta. E na hora, por que eu não estava? Imagina. Merda, como é que eu saí? Por que eu saí? Que horror. Tinha ligado 5 minutos depois de eu sair, se eu tivesse... Aí eu falei, não é possível, não vai ligar, não vai ligar. Aí eu comecei naquela... No relógio. 5h50, 5h55, 5h59 e pontinhos, e 6h40, e 7 horas em ponto, ele liga. Né? É uma loucura. Quase arranquei o telefone da tomada e... Ele, Mr. Thomas, yes.
Yeah, my name is Mr. I know. Aí ele estava em Paris, sim. Estava em Paris. Marcou o encontro para as 11h30 da manhã do dia seguinte, lá na frente da casa dele, Boulevard Saint-Jacques. Eu nem dormi, mas eu fui para as 8 da manhã, não 11h30. Já fiquei sentado ali, o chinês olhando para mim assim, que nem um bulldog, né? Assim, como você não vai ficar um café? Ah, estou esperando o Mr. Beckett. Quem? Mr. Beckett mora ali. Enfim, juntou a raiva do chinês com o francês. Antipatia. E às 11h30 eu vejo aquele sujeito magro, de calça curta demais, sabe? Aquela pessoa que eu estudei a vida inteira dele, eu sei tudo sobre ele. Tudo que é prosa, tudo que é peça, tudo. O cara chega e eu... Imagina o nervosismo. Não, eu não é possível, eu não queria mais estar ali, sabia? É um bicho. Agora eu quero desaparecer. Eu me arrependo de tudo, quero desaparecer, quero voltar para Nova York. Não quero estar aqui. Por que eu estou aqui? Faz assim, ele entra e dá uma calma total. Eu levanto, ainda com a perna um pouco trêmula, ele estende a mão. Ele era muito mais alto que eu. Mais alto. Mais alto, né? Olho azul, aquelas milhões de rugas, né? Na hora, por causa da artrite, né? Muito osso, eu dou a mão para ele. Uma calma total, eu falei, meu Deus, eu estou meio hipnotizando, assim. Eu sentei, eu tinha tomado já vários cafés. E a conversa foi assim, fluindo. Normal, foi uma coisa muito normal. Durou 3h30. E ele me testava, né? E a cabeça dele caía. E a conversa foi tipo, eu achava que ia ser sobre Lyotard e Schopenhauer, nada, sobre quem estava trepando com quem. E bobagem sobre teatro e... Eu traduzi Caetano Veloso. Não, Caetano foi num encontro seguinte. Traduzindo Caetano, porque vários... Eu confundo um pouco. Não dava, naquela época... Bom, já fazem 40 anos. 40 anos. Foi 80... Eu até confundo a data, porque o primeiro foi em 83, não 84. Então, depois, quando eu montei o espetáculo, ele me deu o livro. Ele falou, monta isso aqui, All Strange Away. Eu olhei e falei... Isso está publicado? Não, ainda não. Uau! Eu falei, eu fui ler no hotel. Falei, como faço para montar isso? Caralho, isso é inimontável, não sei. Imagination, dead imagine a place, that again, never another question, kneeling, crawling, sitting. Eu falei, como, cara? Aí tinha um ator que eu dava workshops no La Mama, pegou na hora e viajamos nessa peça. Nenhuma. É aquele encontro que é um divisor de águas, né? Você estava falando, me lembrei, me reportei um pouco da associação, porque o Jung admirava muito Freud, né? Então o primeiro encontro dos dois, eles ficaram conversando durante 13 horas. 13 horas. 13 horas. E também assim, e o Freud, no final do encontro, estava mais fascinado. Um sotaque vienense com um sotaque de suíço-alemão. Né? Tanto que o final desse encontro foi ele convidar o Jung para ser o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional, para inveja de todos aqueles discípulos de Viena do Freud. Então tem muito... Mas aí tinha uma coisa de idade parecida. Um pouco mais jovem. O Jung era mais jovem. Mas não tão mais jovem como eu e Beckett. Sim, a diferença, sim, é verdade. Aí tinha 50 anos de diferença, 50 anos de diferença. Eu era muito mais jovem. E é interessante que o Julian depois vai te dar um conselho incrível, né, que vai determinar também um outro momento. Profético, né? Agora está num momento, como se dissesse assim, você está maduro para voltar ao Brasil e... Profético, né? Estranho isso, né? Sai daqui, monta o que você está montando aqui, mas no Brasil numa grande escala. Com
E depois ainda diz que você vai ser capa do New York Times. Volta que você vai... Que você já fazia as ilustrações. Me corrija se eu estiver errado, você já estava ilustrando. Eu estava, claro, eu ganhava então, eu já estava no meu 5º ano de ilustrador. 5º ano já de ilustrador. Já que eu não aguentava mais, porque eu saía dos ensaios e do workshop. E ainda ia. E tinha que ilustrar, fazer aquela ilustração da página política enorme, tinha que fazer... Mas era o que me sustentava, o La Mama não me sustentava. Então era uma responsabilidade, porque o Steinberg via, aí era outra parte, o Steinberg via, então, ele dizia, no, today it's not so good. Ou via, oh, that's a great drawing, that's a wonderful drawing today. Então era de todos os lados, Beckett de um lado, Steinberg do outro, era uma balança difícil de corresponder à altura. E o Julian do outro. E o Julian, nas últimas já, né, tendo que dirigir uma pessoa que não podia falar quase, e aprendendo mais num período de 1 ano do que quase numa vida inteira, porque o Julian é tudo, né? É tudo. Uma aula de vida inacreditável. De tudo, de liberdade. Porque eu seguia o Living Theatre quando criança, vamos dizer assim, em Londres. Eu seguia o Living, como nas ruas, assim. Eu só não ia até a prisão junto com ele. No meio eu parava. Eu não queria ir para Holloway Prison, eu não tinha idade para isso. Mas eu participava das caminhadas e tal. Então, imagina, de repente eu pulo para frente e 2 coisas aconteceram que era muito curioso. Tudo através de Beckett. Tudo isso através de Beckett. Eu opinava, quando saí do balcão, e de repente estou em Londres, eu entrei nos ensaios do Peter Brook, de Sonho de uma Noite de Verão. E ficava lá de gaiato opinando, pegava um café para o elenco e pegava não sei o que, um sanduíche de ovo com tomate ali, que os italianos faziam. E eu gostava demais de um ator que fazia o Puck, do Sonho de uma Noite de Verão. Eu adorava, ele era muito físico, grotowskiano, maravilhoso. Robert Langdon Lloyd. Eu tinha 16 anos. Eu adorava ele. E eu dava uns conselhos para ele, estupidamente, com essa idade, que eu já estava lendo filosofia, história no Museu Britânico. Eu me achava, imagina, lendo Arthur, eu tenho direito de opinar. Ele me ouvia, oh yes, extraordinary, yes of course. Ia para o palco e fazia. E o Brook falava assim, very good, very amazing, yes. E ele olhava para mim, assim, eu estava na escuridão ali no fundo. E eu falava, caralho, que loucura, eu devo ter falado alguma coisa boa. E começou esse tipo de coisa, eu falava mais, ele falava para mim, very good. Eu falava, nossa, e estava a Glenda Jackson no elenco e tal. Eu não cheguei a falar com ela, não. E corta. A segunda montagem de All Strange Way, quando foi para Broadway, os produtores queriam colocar uma pessoa famosa. Não queriam o primeiro ator, o Ryan Cutrone. Eu falei, cara, que loucura, como eu posso? Eu tenho um ator da Royal Shakespeare Company que eu quero, que eu sei que está morando em Nova York, Robert Langdon Lloyd. Eles falaram, claro, ele está fazendo Law and Order, Special Victim, vamos pegar. E o Robert Langdon Lloyd veio. Claro que ele não lembrava de mim, eu estou ali com 30 anos e pouco. Né? Sim. Falaram, Robert Langdon Lloyd, do you remember me? Não. Falei, well, I was... Aí eu comecei a explicar quem eu era. Ele falou, no, of course not. Eu falei, yes, of course. Well, como é que eu posso te contar essa história? Oh, yes, of course. E deu aquela coisa incrível. E era eu. Então isso aconteceu, esse pulo no tempo. E a outra coisa de Londres é que o mesmo Julian que eu seguia na rua foi o Julian que me convidou para dirigi-lo na última coisa que ele faria na vida. E eu botei ele numa peça de Beckett, que é Aquela Vez, That Time. Você vê como fecha um ciclo, né? Impressionante. Impressionante.
fecha um ciclo nylon, New York, London. E Beckett. E é tudo muito estranho, sabe? Não sou eu que dirijo isso, não é possível. Tem ali uma coisa estranha. Tem mesmo, sabe? E o Julian, voltando, o Julian me falou, faz no Brasil o que você faz aqui, só que lá eles têm muito dinheiro, eles vão te dar muito dinheiro, faz numa grande escala, se torne um nome nacional e você vai voltar aqui, você vai ser capa, você vai sair da página de desenho político, vai virar capa, eu falei, o Julian, come on. Continua, e aquela foto famosa, você e a Beth Coelho. Mas é uma coisa, no dia que saiu, eu olhei para o pessoal e falei, Julian. Foi 3 anos depois da trilogia Beckett, veio a trilogia Kafka, e 3 anos do Julian falar isso, aconteceu exatamente isso. Falei, uau. E como é que você, quando veio ao Brasil e viu as coisas, porque é como se fosse a passagem de um cometa, né? O teu teatro foi, né, vários os atores mais importantes do país fazendo as suas peças. Como é que você absorveu isso e também soube lidar com a inveja, né, das pessoas que não estavam preparadas para receber isso? Então, com inveja até hoje. Eu não sei, porque o Sérgio Brito já é meu amigo há muito tempo. Né? Ele ia para Londres. Quando eu tinha 16 anos, eu levava ele para o teatro. Sim. Ele dormia assim que apagava a luz, ele dormia e depois me contava a peça inteira. Eu falava, bom, tem alguma coisa disso. Ele não entendia inglês, me contava a peça. O consciente dele dormia, mas o inconsciente você estava lendo. Alguma inteira. Ele me contava aquele momento que Alan Bates falou, porque mas Sérgio estava dormindo. Não estava dormindo, não. Eu tenho uma ameba que... Sérgio, você estava dormindo, as pessoas do lado. Não estava dormindo, não. Sérgio, ok. Então não estava. Mas alguma pessoa estava. E a pessoa que estava do meu lado. Não estava dormindo, não. Enfim, o Sérgio, desde Londres, em Londres e Nova York, ele me visitava. Quando eu comecei a fazer os bags, então ele queria, vamos fazer essa peça. Vem fazer essa peça comigo no Brasil. Vem me dirigindo. Não, Sérgio, eu não posso. Não posso. Eu tenho que fazer 6 peças por ano no Amama. E eu tenho New York Times. Como é que eu vou para o Teatro dos Quatro? Não, aí um dia eu tive férias. E eu, por acaso, eu estava exausto. Tinha acabado de fazer a trilogia Beckett na Europa. A gente tinha feito Berlim, Frankfurt e Belgrado. Eu falei, olha, então, Sérgio, é o seguinte, tem um mês. Eu vou pegar o Rubens, eu e o Wilker. Tá bom. Então, estou chegando aí. Fomos e o Wilker teve uma novela para fazer. Assim, rápido, de repente. Não tem problema, vou pegar o Ítalo. Aí veio o Ítalo. Bom dia todo mundo. E o Wilker foi. E o Wilker vinha atazanar os ensaios quando podia. Você não está mais convidado. E foi aquilo. Todo mundo foi. Aí veio a Tônia, veio a Fernanda, veio todo mundo. E você colaborou muito para essa universalidade, né, dos grandes temas da humanidade. Porque tudo bem, teatro brasileiro, mas o teatro é universal. Quando você traz Kafka para um povo que não conhece Kafka, e você pegou um processo, uma metamorfose, e ainda aquela última que é Praga, poxa, você está apresentando uma outra vertente. Então, Brasil é importante, mas olha o mundo aqui. Como os temas, como nós somos tão cúmplices da mesma dor. Buscamos prazeres muito parecidos. Pois é, mas aí eu me pergunto, por exemplo, o Brasil já teve Ziembinski, já teve, quer dizer, Zé Celso é imortal. Eu acredito que o Gianni Rato,
boal de uma certa forma. Quer dizer, o Brasil tem os seus heróis teatrais, Sim, né? sim. Não é sem história, eu não sou... Não é essa história. Não, é. Mas eu acho que você trouxe assim, muito da sua, tipo assim, o que eu gosto. Você trouxe a personalidade do Gerald. A Weltschmerz. Eu trouxe a dor do mundo. Eu trouxe a dor... Exatamente, o espírito de Gerald. Eu trouxe uma coisa que me toca muito, que é eu me permito ser esse oba-oba brasileiro. Eu não levo para o palco. Eu me permito ser triste, e a tristeza do mundo eu levo para o palco. Ou a depressão, que eu acho que faz parte enorme do ser humano, e cada vez mais, eu acho. Então, você é psicanalista, você sabe o quão é importante o ser humano não só aceitar, falar, botar para fora isso. O ser humano finge, bebe, se droga, faz tudo para não aceitar isso. Eu acho que o palco se... Quanto maior a negação, maior a doença. Claro. Vira câncer, vira alguma coisa. Então, eu acho que por mais que o brasileiro tenta disfarçar com uma falsa alegria, ou como é que chama? Batucada, não é? Esse samba de roda que se faz de... Essa coisa de esquina. Um pagode. Pagode. Não, rapaz, tá tudo legal. É tudo uma falsidade, uma bobagem, porque no fundo tá todo mundo espancando o seu parceiro, a sua parceira em casa e bebendo cada vez mais. A violência está terrível no Brasil, mas no mundo está terrível. O cara mata 18 lá em Maine, Israel, Palestina, no mundo inteiro, não adianta isolar um país ou outro. A banalização da vida humana, da preservação da vida humana. O matar virou uma coisa como você, eu estou respirando, estou matando. Quer dizer, você não tem... E também esse mundo virtual colabora muito por isso, porque o narcisismo que existe ali impede de você falar desses temas. Virou uma mistura de Hannah Arendt com Andy Warhol. Exatamente, você sintetizou muito bem. Exatamente. A Hannah Arendt encontrou Andy Warhol no céu, no inferno, e viraram o Facebook do Heidegger com Hannah Arendt e Warhol, e pá! Fizeram um espelho dos diabos. Por que isso? Né? E botaram Charlie Manson no meio também. Botaram Charles Manson no meio, porque não é possível, cara. Porque eu detesto aquela geração, não pode continuar assim, porque onde vai dar isso? Mas agora eu estou dizendo, onde vai dar isso? Porque meus pais já não eram da geração que diziam onde vai dar isso. Mas eu acho que eu estou começando a dizer onde vai dar isso. Porque aquilo que o Freud dizia, a civilização é um verniz, né? Se você vai tirando muito desse verniz, sobra a barbárie. E sobra o opaco. E o processo de autodestruição, e o opaco, que é a pulsão de morte. A pulsão de morte. Alguma hora, eu acredito, quer dizer, as pirâmides já foram brilhantes, os faraós já foram lindos, e de repente acaba. E eu acho que isso tem que acabar também. Não, ainda tem tempo. Tá, eu vou agora perguntar uma coisa muito legal, que tem a ver com a tua admiração também pelo universo dos atores, né? Então, o Nanini, a peça para ele, o Entre Dentes, para o Neila Torraca, né? E o The Flash e The Crash Days, que eu não poderia deixar de citar, em que se dá esse encontro inesquecível no palco, né? Na vida pessoal também. Com a vida pessoal, e também Fernanda Torres contracenando pela primeira vez no palco. Como é que foi esse The Flash? Eu encontro com a Fernanda. Sim. Eu falo com ela pelo WhatsApp e tal, o tempo todo. E até hoje a gente não conseguiu entender a profundidade da peça, do encontro e desse diálogo interior tão forte. Né? E o fato de ter misturado vida pessoal com o palco também. Porque tudo se deu ao mesmo tempo. Porque quando a peça estreou de uma forma no Rio e foi tomando outro formato ao redor do mundo. Sim. Totalmente outra coisa. Totalmente. Eu acho que no Rio não se viu nunca o produto final. Então, quando eu casei com a Nanda, e ela virou minha sogra,
E a gente começou a viajar pelo mundo com o Fernando, vivo ainda, pela Dinamarca, pela Suécia, pela Alemanha, pelo não sei onde. As brigas começaram a virar brigas de família. Então, era... Aí escancarava tudo, né? Aí não tem... Virava uma outra coisa. Então, não tinha mais você, por favor, poderia... Não tem por favor, não. Come logo essa galinha, para. Tinha coisa mais íntima mesmo, de família. E esse, eu acho que o último país deve ter sido, acho que Dinamarca, porque a gente voltou para a Dinamarca mais do que a gente voltou para qualquer lugar do mundo. Acho que 3 ou 4 vezes. Eu não entendia tanto, tanta Dinamarca, eu falei, não é possível. Por que a gente não muda logo para cá? Eles chegaram a fazer um cenário deles para o Flash and Crash. Doideira. Então, a peça foi tomando o shape, né? o formato da família Montenegro Torres, Thomas. Foi virando isso. E aquela cena do bolo inicial que o Brasil nunca viu. Aquela cena do... O Brasil nunca viu aquilo. Nunca. Que é curioso, né? Sabe, você já viu aquilo? Então, tem online. É uma cena do bolo, a Fernandona está amarrada no chão, que nem uma múmia. E Eu vou ver, porque quando eu vi a peça, eu vi no CCBB. Ah, não, você não viu mesmo. Você não viu, eu vou te mandar. Tá, te agradeço. Você não viu essa... É uma comédia rasgada no início. Tá todo mundo de enfermeiro. É outra coisa. Não tem seriedade mais. É uma comédia rasgada. A Nanda tortura a mãe com uma água que ela pede. Tá com a bandagem aqui assim. É outra peça. Eu posso te mostrar agora, inclusive. Mas é completamente uma... E o Entredente com o Ney, né, que foi esse contato com o Ney que também te marcou muito. Mas eu fiz muita peça com o Ney. Sim. Mas não eu me lembrei porque foi uma peça que marcou muito ali, o Entredente. Até também trazer um outro lado seu, que é o da música, em que você assina a parte musical junto com o Philip Glass, né, dessa peça. O Entredente. Eu estava olhando, você falou. Parte da trilha sonora. Não, mas o Mato Grosso eu fiz. Mato Grosso, a ópera em 89, a Metamorfose. Não, mas eu estou dizendo ali na parceria com o Philip Glass. Você... Não, mas eu estou falando. Então, a trilogia Kafka, 88, Mato Grosso é a composição dele, mas a ópera é nossa. Sim. Não, tem muita coisa. Não, tem muita coisa. Até chegar no Entre Dentes. Entre Dentes eu não me lembro da trilha. Não tenho ideia. Não tenho ideia mesmo. Não fazem nem 10 anos ainda, né? 2014. Não lembro da trilha. Eu vou ter que ver. Ah, sim, ele canta Chão de Estrelas em cima de uma partitura do Philip. Verdade. Mas fora isso... fora isso, eu não lembro. O Ney, quando a gente fez aquela live, você faz uma análise muito interessante dele quando ele compõe. Ele está falando com você, mas existe como se fosse uma consciência que ele analisa tudo o tempo todo, né? Não é só a parte humorística, é como se houvessem duas pessoas ali. O Ney? O Ney. Olá, amigo, nojenta, inteligente. Tanto que no Terra em Trânsito, você faz a voz dele. Eu falo, que isso, desapareça já. O Ney é muito engraçado. Outro dia eu ia ligar para ele e falou, não, eu estou gripado, não posso falar, agora não. No dia anterior ele fala assim, me liga amanhã, saudades. E no dia seguinte, não, estou gripado. Claro que não, né? Mas charminho para vocês. Agora, as experiências como ator, você fez o John Lennon no Reis do Iê. Não, esquece, não, pelo amor de Deus, foi horrível. Foi uma bobagem aquilo. A gente também faz merda, né?
Mas eu não sei, eu sinto em você uma coisa assim, quando você faz algumas coisas ali no Instagram, um lado de um ator muito interessante, que cativa as pessoas, entendeu? Sabe por quê? Aí eu me lembrei de algumas aventuras, o Nelson Rodrigues, por exemplo, ele fez o papel do tio, né? Tio Raul, no Perdoa-me por Me Trair, de 1957, contracenando com a Léa Garcia. Eu falei assim, poxa, eu vou perguntar para o Gerald como é que ele se sente também. Mas eu vou te dizer uma coisa, teatro é uma disciplina que tem que ser repetida todos os dias, num horário específico. Sim. Tem que seguir marca, você tem que respeitar a marca, porque o outro ator depende dessa marca para dar deixa. Então, eu não sei fazer isso. Eu não sei decorar, eu não sei nada. Não sei nada. Eu, então, na hora, faço uma brincadeira, eu não sei repetir nem essa brincadeira no dia seguinte. Eu não sei, quando eu fico na coxinha todos os dias, né? Sim. Eu fico ali com o Wagner, o que vem agora? O que vem? Mas agora vem o quê? Eu não sei o que vem na minha própria peça. Eu fico... que engraçado. Eu não tenho ideia. E agora vem o quê? O que vem agora? Eles me dizem todo dia o que vem agora, o que vem agora. Eu não tenho ideia. Então, imagina eu no palco. Agora vem o quê? Agora vem o quê? Eu não tenho memória. Mesmo não tenho memória. Então, se eu faço alguma coisa espontânea, é literalmente espontânea. Eu não tenho a capacidade a disciplina, não tem nada. E música também não. Quando eu toco ali, é espontâneo. Eu não saberia nunca ser um músico de orquestra ou de banda, porque eu não faria duas vezes a mesma coisa. Eu não sei ler música. Agora, você no Rio, daqui a pouco, do jeito que o tempo está passando rápido, daqui a pouco temos carnaval aí, e você é um grande admirador do samba, né? A percussão, né? Como é que foi a tua passagem pela Mangueira em que você Isso sim. ficou tanto tempo? Isso sim, isso não é aventura, não, isso é respeito. Porque aí se você errar, eles pedem ponto. Sim. Aí é foda. E aí você tem que prestar atenção no apito do cara. Aí é muito sério, né? Porque ou eu estou na caixa, ou eu estou no primeiro surdo, ou no segundo, ou no treme-terra. O treme-terra é o mais interessante, mas é o mais complicado. O primeiro surdo é muito fácil. O segundo é o contrário disso. E o treme-terra... Só que isso não é uma escala. Você está tudo rasgado, sangrando. E é desorganizado, você acha que é. Mas você está sambando entre os surdos e a caixa e o tamborim e o repinique. E tem um cara te ouvindo, mas um cara te ouvindo muito aguçadamente. E ele te olha assim, ó. E se ele fala, fica quieto e acompanha os outros, que é muito estranho, muita disciplina. E você só ia se dar conta do quanto sangrou quando terminava tudo, né? Não, eu estou olhando para essa poça de sangue, apesar do esparadrapo. E estou olhando para o pino que entra aqui, é tudo muito doloroso. É 1,5 km que você está empurrando esse negócio. O chapéu, o suor está empurrando o óculos para baixo. O chapéu de 2 metros. E eles me botam no canto para ser fotografados pelo Globo, pelo dia, a hora, pela noite, pela tarde. Então eu vou empurrando, os fotógrafos vão pulando que nem sabos de costa. Né? Tem que acompanhar a formação, é terrível, uma loucura. Mas era muito prazeroso, né? Pô, e tem outra coisa, que é quando a bateria anda de marcha ré para entrar naquela, ali no júri, né? Nossa, aí para tudo, você tem que parar para não bater no cara da frente, o cara de trás não pode bater em você, e começa a recuar, o recuo. Você tem que andar de costas, fazer estacionar um carro sem olhar para trás. E bater. Uma loucura. E esse é o momento que o júri está te ouvindo melhor, porque
porque eles estão sentados aqui, ó, e para que e isso não dá para treinar, você só pode fazer isso lá, naquele momento. Acontece naquele Na momento. quadra não tem isso. Caralho, é a adrenalina, né? Nossa, cara, esse é o pior momento. Esse momento é terrível. E esse é o momento que está todo mundo tremendo, mas está todo mundo tremendo. Você vê na cara deles o momento de pavor, porque está todo mundo. Ali é o momento de perder ponto. E a escola está passando. Está todo mundo rindo, menos a bateria. O momento de pavor. E o momento de ir embora de novo. Estou no filho, ai que bom, desmonte logo ali. É uma loucura. É quase parecido com esse pessoal. É um regime militar. Só que aí a votação 2 dias depois, 3 dias depois, aí mais um sofrimento. Mas é o coração do carnaval, é isso mesmo, né? Essa coisa. Tem nada mais bonito. Mais bonito. Isso aí, Gerald. Queria agradecer o teu depoimento agora. Eu que agradeço. A estreia em São Paulo, quando vai ser? 16 de novembro. 16 de novembro, Traidor. Vai ser em que teatro? No Sesc Vila Mariana. Sesc Vila Mariana. Isso aí. Tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso. Ai, meu Deus. Eu vou ter o prazer depois de corresponder com você. Obrigado.